Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 1º de dezembro do ano de 2017, uma tarde chuvosa, friozinho, muito agradável aqui no campo. E o nosso tema hoje é espiritualidade e religiosidade. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Não é mais médium de Umbanda, agora é Voz Espiritualista. Então grava aí, youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, espiritualidade e religiosidade. Você já viu, por exemplo, aquelas postagens do Facebook dizendo assim: religião é o rótulo da garrafa, espiritualidade é o conteúdo da garrafa, ou coisas semelhantes, dizendo a religião é uma coisa externa, é uma coisa, o que está na casca, lida apenas com imagem. A espiritualidade é o profundo, é o conteúdo, é o que está dentro. Como se espiritualidade fosse melhor que religiosidade. E curioso, existem muitas pessoas que pensam isso. Existem algumas pessoas que acham que porque se definem como espiritualistas, são melhores ou mais evoluídas que pessoas religiosas. Eu já encontrei muita gente que estuda sobre karma, que estuda sobre kundalini, que estuda sobre reencarnação, vidas passadas, etc., e que se acha melhor do que aquele católico que vai todo domingo na missa. Como se o fato de estudar, pertencer, acreditar ou seguir determinada filosofia fosse suficiente para tornar um indivíduo melhor ou fosse suficiente para definir um caminho melhor do que o outro. Eu sempre costumo dizer às pessoas, espiritualidade não é melhor que religiosidade. Religiosidade não é melhor que espiritualidade. Não existe no mundo uma única religião, doutrina ou filosofia que tenha a posse plena da verdade. Eu desconheço. Existem várias religiões, doutrinas ou filosofias que acreditam ter a posse da verdade, que fazem com que seus membros acreditem serem os únicos, os eleitos ou os mais perfeitos. Mas nós sabemos que isso é uma ilusão, que a falta de um estudo mais aprofundado do próprio ser, das leis universais, poderiam resolver. Então, se você se define como espiritualista, ótimo. Se você não se sente vinculado a nenhuma instituição, organização ou diretriz religiosa, excelente. Isso não te torna melhor, nem te torna pior. Não te torna mais evoluído, nem menos evoluído do que as outras pessoas. Isso apenas define uma característica sua, a forma como você, como espírito imortal, define a sua caminhada espiritual, que há de não ter um vínculo estreito com religião nenhuma. Se você é universalista, se você consegue pincelar em cada religião aquilo que é útil para o seu aprendizado, excelente. Isto quer dizer que você tem um olhar mais abrangente sobre a vida, mas você não é melhor do que aquela tiazinha que vai lá na missa todo domingo. Eu já encontrei também muitos universalistas com o nariz em pé. Ah, meu amigo, você se define como espírita, então você ainda está segmentado, você está dogmatizado ainda, você tem que se libertar, você tem que ver o que o espiritismo pode te acrescentar, mas absorver. Entendem? É o mesmo padrão psicológico. O cara que está lá com a Bíblia debaixo do braço, ele também pensa isso. Ele acha que você está errado, que ele está com a razão, que está no livro dele, que se você ler você vai se libertar. O universalista que também tem esse tipo de pensamento, ele acha que se você está na religião A ou B ou C, você ainda é inferior, você ainda está dogmatizado, que o dia que você se libertar e pegar o que cada religião tem de bom, você vai se iluminar. Ou seja, esse tipo de pensamento que existe tanto nas escolas religiosas dogmáticas quanto entre os livres pensadores por aí, ele produz um estado de cegueira, porque ele desvaloriza a experiência do outro. É como se eu dissesse assim, por eu ser médium na Umbanda, então eu já estou muito melhor do que aquele crente fervoroso que acha que tudo que está na Bíblia é literal, aconteceu mesmo. Não. Ledo engano. Até porque do lado de lá, o que conta não são as nossas crenças, mas as nossas atitudes, os nossos atos.
aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente diz ou acredita, etc. Né? Então, para não alongar essa reflexão, não existe religião, nem doutrina, nem filosofia que seja a melhor do mundo. E se você é dessas pessoas que acredita que a sua religião, a sua doutrina, a sua visão de mundo é a melhor que existe, então você está padecendo de uma cegueira patologicamente marcada, porque isso não é real. Cada religioso convicto acredita que a sua religião é a única verdadeira. Assim como existem ateus que estão plenamente convictos de que não existe nada após a morte, que todos os religiosos estão enganados. Tudo isso é cegueira. Nós temos que entender que assim como todos os caminhos levavam a Roma, todas as religiões, doutrinas ou filosofia, desde que preguem o bem, levam também a Deus. E isso não faz com que sejam experiências menores, inferiores, etc. Então a tiazinha que vai todo domingo lá na missa de manhã está trilhando um caminho espiritual que ela escolheu para a sua própria alma. Se você não vai em terreiro nenhum, centro nenhum, igreja nenhuma, e você se conecta a Deus fazendo uma prece olhando a lua cheia, excelente, é o seu caminho escolhido. Não é melhor que o da tiazinha, não é o melhor que o meu que estou no terreiro. Então não existe religião melhor do mundo para todos. Existem sim religiões, doutrinas ou filosofias que podem ser as melhores para mim. E quem de fato entender isso, não apenas será tolerante com a experiência do outro, como muito provavelmente enriquecerá a si próprio. Então eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.